Bom dia. Bom dia, bom dia. Todos, 11h11, horário cabalístico. Eu adoro 11h11. Só que confunde. Eu tava fazendo as lives 11 horas e aí mudou tudo, eu fiquei toda enrolada. Bom dia, Tarsila, seja bem-vinda. Vou dar uma esperadinha aqui para todo mundo ir entrando. E o Instagram também, ele vai convidando, avisando a todo mundo que a gente tá aqui. Hoje o assunto é bafo. Aquela que bota o óculos, a velha. Drinkzua, toda vez eu vejo você entrando e não agradeço a sua presença. Seja bem-vindo. Saudade. Ela chegou. Gente, hoje vai ser bafo, hein? Hoje o universo deve estar em festa, inclusive. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Eu não consegui nem mudar a roupa da yoga. Tô de yogas. Lincoln, judô, olha só, caramba, Lincoln, quanto tempo? Como é que você tá? Caramba, meu atleta. Ai, eu amo essa vida atlética. E vou chamar. Já te catei. Lá. Elaine, amiga, vamos falar de budismo? Olha, hoje o bafo é o bafo. Ei, maravilhosa! Gente, hoje o universo deve estar, o presidente Kida deve estar. Ai, elas se encontraram! Exatamente. Na minha aqui, ó. Muita energia, muita energia. Vou esperar dar mais um minutinho aqui para todo mundo ir entrando e não perder nada, porque hoje eu acho que assim. Nossa, eu tô toda arrepiada. Assim, é a coisa mais bonita da vida, né, cara? Assim, ai, tô louca pra falar. Tem até um incenso rolando aqui já, ó. Tô Tá vendo, entendendo? tô vendo. E a minha filha toda trabalhar na aromaterapia, garrafa solarizada, cor azul, cor verde, o negócio tá forte. Ai. Bom, vou começar me apresentando aí para quem está entrando por você ou pessoas que estão chegando aqui. Me chamo Mariana Belém, eu sou nutricionista. Seja bem-vinda, Nath, que está entrando aí. Eu sou especializada em esporte, sempre trabalhei com atleta, e aí, com o decorrer da vida, né, as coisas vão acontecendo. Eu hoje chamo de nutrição integrativa, que é a nutrição que engloba tanto quanto comportamental, tanto quanto a nutrição clínica, a funcional. Eu faço uma miscelânea e atendo o paciente, tá? E dentro dessa história toda, eu fiz uma pós-graduação em saúde quântica, que é onde, como eu prescrevo os florais quânticos. Seja bem-vindo, Júnior, todo mundo. Denise, olha, Denise. Olha. Denise que fez a nossa conexão. Vou falar de você também, Denise. Por mais que ela tenha sumido, mais ela fez a conexão, né? Fez mesmo. E dentro dessa coisa da física quântica, eu aprendi muito sobre saúde quântica, que é o corpo físico, o corpo vital e o corpo mental, que é onde hoje a gente vai falar muito sobre isso. O corpo mental, na verdade, é trabalhado através de oração, da meditação, da yoga, de práticas com que a gente acalme a nossa mente, que a gente tem uma entrega aí muito, muito, muito holística da coisa também. Depende de sua religião também. Não vamos dizer aqui que é uma religião só, é a sua filosofia, a sua religião. É a forma com que você encontra para se conectar, né? E botar o seu potencial aí para gerar toda essa energia. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre o poder da mulher e o poder que o feminino tem, né? Então, assim, o meu feminino, ele estava completamente abafado, escondido. Eu estava com problemas hormonais. O meu caso é bem pequenininho, perto dessa moça aí que a gente vai ouvir, tá? Mas para vocês entenderem que eu comecei a trabalhar todo o meu corpo físico, que era a parte mais fácil.
O corpo vital também, alimentação, cuidados, né? E eu acredito muito que também o cuidado com o meu corpo mental, que foi me enfiar mesmo, sabe? Entrar e acreditar muito. Eu sou convertida no budismo de Nichiren. Desde 2016 eu sou super fresquinha na história, mas desde que eu entrei, aquilo veio me transformando e tudo acontecendo. Foi tudo acontecendo de bom. Lógico que algumas coisas, né, como a gente diz, a gente não tem problema, a gente tem adversidade, mas as adversidades só me fizeram muito melhor, que é o que a gente chama de revolução humana, não vamos explicar muitos detalhes aqui, mas eu tenho certeza que essa minha gravidez, ela veio primeiro porque eu cuidei de todo o aspecto, né, a alimentação, a intoxicação, né, a detoxificação do corpo e também o meu mental, e também por ter acreditado tanto e ter tido tanta fé nesse poder que é o nosso poder, que tudo depende da gente, não depende de mais ninguém. Então eu acredito muito que isso foi um presente, foi uma boa sorte, como a gente chama no budismo, né? Que é o que a gente precisa na vida para transmutar e transformar palavra dessa, e passar para todo mundo, porque isso é bom a gente falar para todo mundo. Não dá para ficar guardado isso. A gente tem que explodir essa energia. E o mais engraçado de tudo foi que Denise, que está aqui falando, juntas no Daimoku, exatamente. A Denise que conectou a gente por telefone. A gente nunca se viu até hoje. A gente nunca se encostou, eu e a Johanna. Então, assim, a gente se conheceu por telefone, você é minha nutricionista, tá? Papo via Denise. Passou, foi. E aí aquela coisa, né? As existências, né? Isso a gente se conhece de outras vidas, de outras existências, com certeza. Porque quando eu postei que eu tava grávida, ela me manda uma mensagem, eu tô passada. Eu tô passada, que você tá grávida. Gente, a gente tá grávida, tipo assim, desculpa o termo, a gente deve ter feito a criança no mesmo dia, se bobear, entendeu? Porque ela faz 24 semanas, ela fez ontem e eu faço hoje. Então a gente está conectada, não só, cara, a gente tem duas crianças que a gente está gerando por esse poder todo, que é o nosso poder, é o poder do Daimoku, é o poder do ser humano que a gente é, né? E muito pelo fato também de que, tipo assim, como pode a gente estar tão conectada se a gente nem ainda se viu pessoalmente, mas é uma parceria mútua, é uma, assim, parece que eu tenho que cuidar dela, parece que a gente tem que... É uma coisa muito deliciosa, eu só tenho aqui a agradecer a Denise, ao budismo, a essas crianças que vão ser 2 Fukushis aí, que vão nascer nesse budismo maravilhoso. Olha o que a gente está fazendo, olha o bem que a gente está transmitindo para todo mundo. Então, assim, cara, eu vou passar para ela, porque a história dela é algo assim de você ficar louco, porque a minha era pinto, né? Assim, difícil de engravidar, mas eu nem pensava em engravidar, engravidei, e a gente se bobear, a gente vai para a maternidade junto. Podia fazer parto compartilhado, né, amiga? Vai, vambora, faz força. É que não é a gente que escolhe, né? A hora. Não é? Então eu passo aqui para você. Uma coisa que eu até não falei, uma coisa assim, rapidamente aqui, que é para eu te deixar todo o tempo do mundo hoje. É uma coisa também que eu percebi que renasceu, sabe? Uma sensação de renascimento, uma sensação de novidade, uma sensação de vida, de fertilidade. Foi a casa que eu moro. Que ela, do nada, eu comecei a fazer as reuniões, né? Dentro de casa. E o primeiro Daimoku que foi feito aqui, veio muita gente. Parecia... Sabe quando você passa que a pele tá seca e você passa o hidratante? 2 segundos a pele fez... Parecia que a minha casa estava sugando aquele Daimoku de todo mundo. Assim, eu falei, gente, como essa casa precisava de um Daimoku com muita gente aqui. E depois desse Daimoku, tudo transformou a casa. Eu fiz a Casa Azul Flor de Lótus, que depois a gente vai reabrir novamente. Tem prática de yoga, de um monte de coisa. Então, assim, eu tenho muita certeza que é fundamental, cara. Esse budismo realmente, assim, e eu tô muito feliz que a gente tá grávida juntas. A gente vai passear na lagoa juntas, de carrinho.
A gente vai dormir mal durante um tempo, mas depois a gente se encontra, né? Quando tudo estiver melhor. Então, eu vou passar a bola para essa mulher maravilhosa. Se apresenta, explana aí, conta aí, que eu amo ouvir essa história 1000 vezes. Ah, Vai, tá Lili. tá sendo um prazer poder compartilhar da história, né? Que, como você falou, a gente transborda de felicidade. E transbordar de felicidade quer dizer que tem tanta felicidade na gente que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, né? Eu ouvi essa semana que a gente é muito fácil ser feliz sozinho. Porque é muito fácil a gente conquistar as nossas coisas, a gente conseguir, sei lá, um emprego, conseguir ganhar algo que a gente quer ganhar, conseguir coisas na nossa vida particular. Mas a felicidade, ela só é realmente, ela é duradoura, né? Felicidade real, quando a gente, por exemplo, a gente compra um presente para uma pessoa e a gente dá aquele presente para aquela pessoa. E aquela pessoa fica tão feliz que toda vez que a gente encontra aquela pessoa, a gente vai retomar aquela felicidade, né? Então, por isso a importância da gente dar o presente de esse momento agora é como se eu estivesse dando presente para as pessoas que estão escutando, porque é um presente de falar que cada um pode confiar em si, que cada um tem um grande presente dentro de si que pode se presentear, se encorajar e conquistar tudo que a gente quer, né? Enfim, só uma introdução. Quem não me conhece, eu sou a Yohama Eshima, eu sou atriz, eu sou budista, e vai fazer em setembro, que é quando o Tom nasce, vai fazer 10 anos que eu sou budista. Então, uma congruência de muitas coisas. E aí, eu não vou falar assim que fazem 10 anos que eu sou uma praticante do budismo, que, nossa, eu faço uma meditação todos os dias e que eu realmente me esforço, porque leva um tempo para a gente entender que a importância que é a gente ter uma prática diária, que é a gente estudar, né? Que é a gente ter uma filosofia de vida e a gente praticar isso não só na frente do oratório, né? Que é o que a nossa prática tem, que é o Gohonzo, mas é a gente praticar em todas as nossas atitudes. E eu demorei, assim, uns 3 anos para entender isso, né? Eu tinha um pouco mais, talvez, eu não me lembro exatamente agora, mas eu demorei um tempo para entender. E quando eu entendi, foi quando eu fui numa reunião, numa sede campestre lá em Itapevi, em São Paulo, onde eu ouvi a voz do segundo presidente da Soka Gakkai, chamado Josei Toda, e a esposa dele havia acabado de falecer. E o áudio, né, que a gente ouvia, que a gente ouviu lá naquele dia foi muito emocionante. E ele falava em japonês. E aí ele pedia, né, para que a esposa dele, que tinha acabado de falecer, falasse para o mestre dele que ele ia cumprir com a missão dele. Mas ele falava, Mari, assim, ó. Sabe, falava em japonês. Cara, eu não entendi nada, mas aquilo me arrepiou. Me arrepiou. Eu tô muito E eu entendi, arrepiada. e eu entendi naquele momento, depois de anos de prática, naquele momento eu entendi o que era convicção. Que, para mim, convicção é uma das coisas mais importantes que existe no budismo, porque você não se deixa abalar por nada que te falem, que façam com você, que coisas que aconteçam. Se você tem convicção, você torna o seu coração inabalável, né? Então, a partir daquele dia, eu entendi, assim, eu entendi. E eu ouvi esses tempos também uma coisa muito bonita, que convicção é como se apaixonar. Não tem como alguém te ensinar o que é convicção. Você aprende sentindo. Você aprende, se apaixona. Você não tem como alguém te ensinar o que é se apaixonar. O que é se apaixonar? Ah, é assim, assim, você faz A, B, C, 1, 2, 3 e você se apaixona. Não. Simplesmente você se apaixona. Então, quando você entende o que é convicção, você cria no seu coração de uma forma tão enraizada que não existe mais como você não entender o que é convicção. Você vai sempre se lembrar daquilo. E aí, a partir daquele momento, eu entendi o que era relação de mestre e discípulo,
como é importante a gente ter um exemplo na nossa vida. E eu falo isso assim, para quem é de outras religiões, outra filosofia de vida, é muito mais simples do que ter um mestre, tipo, do budismo. Por exemplo, na nossa profissão, quem é o nosso exemplo, sabe? Para que a gente possa ter um norte. Quem é um exemplo para você na nutrição? Quem é um exemplo para mim na minha profissão de atriz? Eu preciso ter um exemplo para que eu saiba onde eu quero chegar. Eu não quero ser aquela pessoa, mas eu entendo que aquela pessoa é um ser humano e ela chegou num estado de vida e num estado profissional que eu admiro tanto. Eu, falo, eu sei que eu sou capaz de fazer isso, porque aquela pessoa é ser humano, eu também sou ser humano, e a gente é capaz de fazer tudo que essa pessoa conseguiu conquistar, né? Então, isso foi muito importante. Eu gosto de falar sobre isso porque é muito importante que a gente tenha um foco, tenha um norte, tenha um mestre, tenha exemplos na vida para que a gente possa não ter medo do que vem, mas entender que é possível conquistar, né? E, e nesse mesmo ano que eu entendi essa convicção absurda, no budismo a gente fala, o benefício e a maldade, eles se levantam na mesma proporção. Isso não é uma coisa assim, nossa, então quer dizer que toda vez que acontecer uma coisa muito boa, vai acontecer algo muito ruim. Não. Na verdade, as dificuldades, as adversidades, elas sempre se levantam a todo momento, né? Mas num grau maior ou menor, isso depende do seu estado de vida também, né? E aí, nesse mesmo ano, eu recebi um diagnóstico muito sério. Na época, eu tinha 27 anos, que é aquela idade, né, onde tá tudo tipo, brá, se movimentando. É. E aí, eu fui numa médica, eu tava tendo vários problemas, assim, suando muito, eu tava estranha, tudo estranho, sexo estranho, assim, lubrificação estranha, tipo, fome, sei lá, era tudo muito doido. E aí, eu fui diagnosticada com menopausa precoce aos 27 anos, com todos os sintomas de uma mulher de 50 na menopausa, e por uma mulher que não teve nenhum tipo de tato ao me falar, ela só falou assim: olha, seus ovários estão medindo 0,5 milímetro, você não está mais produzindo óvulos, então você está na menopausa, você vai ter que começar a fazer reposição hormonal e tal. Aí eu, tipo, olhei pra cara dela, assim, tipo, eu não acreditei que ela tava me falando aquilo com tanta insensibilidade, sabe? E a gente encontra muitos profissionais assim, né? Enfim, vários lugares. Então, foi um choque pra mim muito grande, sabe? Ter vindo de uma mulher, ter vindo de uma profissional que até então eu confiava e tal. E aí eu peguei, voltei pra minha casa, e chamei minha mãe, minha irmã. Minha irmã, na época, era minha chacubuco, que é a quem a gente apresenta o budismo, né? E a minha mãe não praticava. E eu falei assim para ela: eu abri o oratório, que é onde a gente faz a nossa prática, e falei assim: é o seguinte, eu vou comprovar com essa prática que isso funciona. E naquele momento, eu tive que nutrir muita força, assim, porque assim, é lógico que eu sabia que funcionava, mas quando a gente fala em cima de algo tão concreto que é a nossa saúde, que é uma coisa física, né? E que alguém falou assim, você não vai conseguir mudar essa coisa física, né? Isso é assim, nunca mais vai ficar assim, sei lá. É. E aí, quando eu falei, eu acreditei. Então, a importância da gente colocar em palavras também aquilo que a gente quer transformar. Tipo, voz é energia. É. Então, assim, quero realizar tal coisa. Vou olhar na frente do espelho, eu vou falar o que eu quero, o que eu sou, o tamanho da minha potência. E aí eu falei para elas que eu ia transformar isso. A gente chorou, foi muito emocionante, assim, foi um processo de conexão muito legal. E, e aí, nisso, ok, o tempo foi passando, um ano, sei lá, 8 meses depois, eu me senti melhor, meus exames estavam melhores. Isso em maio do próximo ano, dia 3 de maio do próximo ano, que é o Dia das Mães da BSGI, né, do budismo. E foi muito emocionante. Eu até dei um relato lá falando que eu tinha melhorado muito e tal, e que eu estava no processo. Foi muito legal. E aí, nisso, eu decidi vir para o Rio de Janeiro, porque eu sou de Curitiba. E aí é outra fase. Quando você sai de um lugar onde é tudo confortável, de repente você vai para um lugar onde, assim, o que está acontecendo? Você precisa ter um propósito. Você precisa ter um norte muito, muito claro. E o meu propósito era assim, eu
quero influenciar as pessoas que influenciam, porque eu sabia da potência da minha convicção. Então, eu quero influenciar, eu acredito sim na transformação humana, na revolução humana, na paz que cada um pode criar para si e para os outros. E eu vou fazer tudo isso com base no budismo. Então, assim, guria, tudo que eu fazia era assim, eu vou me conectar com pessoas do budismo, eu vou na reunião do budismo, eu vou tudo que eu criei no Rio de Janeiro foi através do budismo. Tanto que eu tô conversando com você agora, que é budista, entendeu? Fui morar com a Denise, que é budista. Tipo assim, fui em reuniões, dei relato assim, fiz muita coisa através do budismo e eu tô onde eu tô hoje por causa disso, sabe? Então, quando a gente tem um propósito grandioso, que é tocar o coração das pessoas, né, através dessa prática, e através, assim, de coisas boas que a gente acredita para as outras pessoas, as coisas fluem, elas fluem. Você não precisa fazer grande esforço, você só deixa a coisa aí. E, e aí, nesse processo todo, enfim, a gente se conectou, né, pela D, e eu tenho muita gratidão de ter manifestado essa intuição de entender o quão importante era o propósito, sabe? Porque eu acho que também é outro patamar de entendimento para a prática. Você entender que você precisa ter um propósito na sua vida para você construir coisas maravilhosas. E aí, eu gosto sempre de falar que na segunda semana que eu estava aqui, eu fui numa reunião de budismo, onde eu fiz um relato. E eu falei que tinha incentivado numa aldeia indígena. Você não conhece essa história, aliás, hein? Que eu incentivei uma. Ó, a Luaninha tá aí. Eu incentivei um indígena, um amigo meu, índio, a receber o Goronzo na aldeia. Ele faz a prática. E existe um centro cultural na aldeia Cariri Chocó, onde existe um Goronzo, né? Na verdade, na aldeia, eles compreenderam o tamanho da grandiosidade disso e eles queriam ter. Não quer dizer que eles se converteram ao budismo, tá? Não é nada disso. Mas eles utilizam da força do Goronzo, fazem daimoku, e junto com o seu pauí, junto com o que é o cachimbo, enfim, tem uma força muito grande lá, assim. Isso pode ser um outro relato para outro dia. Nossa! E aí, nessa segunda semana, fiz esse relato e incentivei uma pessoa a receber o Goronzo. Aí pausa, assim, só para esse momento. Uma pessoa recebeu o Goronzo, foi um homem, e foi muito legal, assim, porque a gente se conheceu e se conectou. E eu ajudei a consagrar o Goronzo e tal, enfim. E aí, vou adiantar um pouco a história, os benefícios e as maldades, né, vão se levantando. Eu comecei novamente a ter os sintomas da menopausa precoce, né? Porque, na verdade, essa expressão, depois eu descobri que ela nem existe. Eu comecei a ter calorões, suava, tudo de novo, meus hormônios, eu tava muito mal, tava tudo muito confuso. Enfim, quem é mulher sabe que quando os hormônios estão assim. E eu também tava me alimentando bizarramente, entendeu? Tipo assim, tava tudo meio errado. Não tava fazendo exercício físico. E aí, uma outra amiga minha do budismo, a Branca Messina, me indicou um médico que era pelo UFRJ. Na época eu não estava trabalhando, então eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar. Fui lá e ele falou assim: olha, você vai fazer todos esses exames para ver o que você tem. Aí eu falei: ok. E fiz todos os exames e o resultado deu que foi insuficiência ovariana precoce. Que quer dizer o quê? Quer dizer que, para minha idade, eu não tinha óvulo suficiente. Toda mulher nasce com X de óvulos e no decorrer da vida vai se acabando, né? E eu tinha 0,09 de óvulos. Uma mulher, para fazer inseminação artificial, ela precisa de no mínimo 2,0, se eu não me engano. Então, eu não era candidata a fazer fertilização in vitro. Nem isso, entendeu? Nem a isso eu poderia recorrer. Então, ele falou assim: olha, infelizmente eu não vou ter como te ajudar nesse aspecto, porque isso está no seu corpo, é isso que seu corpo está me dizendo, não vai ter como a gente fazer. E aí eu fiquei assim,
não, não é possível. Mas o que que eu preciso fazer então? Ele falou, você precisa cuidar de você. Você vai fazer reposição hormonal. Você vai. Eu já fiquei, a hora que ele falou assim, você vai voltar a tomar pílula, que era uma coisa que eu tinha parado, e justamente porque eu parei de tomar pílula foi que eu consegui entender o que meu corpo naturalmente estava querendo me dizer, né? E, e aí ele falou que eu tinha que fazer essas coisas e eu simplesmente não concordei. Eu peguei, ele falou, e eu chorando assim no hospital, chorando muito. É, Aí ele falou assim, ó, realmente não vai ter como. Aí eu falei, você não me conhece. Eu faço uma prática chamada Namyoho Renge Kyo. E eu sei que eu vou transformar o impossível em possível. Aí ele me olhou com uma cara de pena, porque ele nem sabia o que eu tava falando, né? Me olhou com uma cara de pena e falou assim, Mar, que bom que você tem isso para você se apoiar, porque na verdade o que eu tô te falando é a realidade, né? Você vai realmente precisar de muita força. Aí eu falei, não, você não tá entendendo. Aí eu mandei uma frase para ele, que é acreditar no incrível, ver o invisível e receber o impossível. Quando você crê em algo que você não tá vendo, aquilo se manifesta. Quando você vê algo que você não tá vendo, crê algo que você não crê. De repente, a pouco, pá, vê algo que não dá para você ver. Não é palpável, está aqui no lugar do etéreo, né? E aí você manifestar algo que até então era impossível. Por que manifestar o que é impossível? Porque o impossível não existe. Simples assim. Simples. Então, aquilo naquele momento foi o segundo momento dessa história sobre os ovários em que eu tive que manifestar muita coragem, eu chorando muito no hospital, e eu consegui falar isso pra ele. Eu acho que naquela hora, sim, os ovários devem ter, tipo assim, brá, sabe? Tipo, devem ter expandido, assim. Eu não vi, mas eu acho que isso aconteceu, entendeu? E, e aí foi muito incrível, assim, porque tanto ele quanto as médicas que estavam lá, que tinham umas 4 médicas, porque o meu caso, tipo, era super raro, assim, e de eu ficar muito mal. Então tinha psicólogo do meu lado, assim, eu nunca imaginei que eu ia precisar de um psicólogo para me apoiar, né? E aí eu falei, daí ela falava assim, olha, vai ficar tudo bem, entendeu? Isso vai passar. Daí eu falei assim, você não tá entendendo? Eu sei tudo que você vai falar pra mim, mas eu tenho certeza de que eu vou conseguir e tal. E neguei tomar os hormônios, não tomei os hormônios, não tomei pílula, não fiz nada que o médico falou que era pra eu fazer. Tipo assim, eu fui total na minha intuição, totalmente na intuição. E aí eu lembro que eu saí do hospital e uma psicóloga me acompanhou até a porta, porque eu tava muito mal. E, e aí ela me mostrou uma árvore que estava lá fora. E tinha uma árvore que ela estava nascendo do concreto. Ela nascia da parede. Só que assim, não eram uns galinhos, era tipo uma árvore super grande. Depois eu posso até mandar foto aqui. E ela falou: a vida nasce em qualquer lugar, basta a vida querer nascer. Aí eu falei: pronto, é isso. Se a vida quer nascer, ela vai nascer, e é isso, sabe? E eu saí de lá, falei, eu vou fazer isso se manifestar, não sei como, mas eu vou fazer. Aí, tipo, eu já na minha cabeça vou chegar em casa, fazer meu gongyo, fazer meu daimoku, isso era de manhã. Quando eu tô no ônibus, recebo uma ligação da Record, me convidando para fazer uma novela. Aí eu assim, gente, como assim? Eu tava sem emprego, tava sem dinheiro, tava tipo assim, tava, sabe? Aí recebi aquela notícia dos ovários que não estavam funcionando, que não poderia engravidar. E aí, de repente, veio uma notícia maravilhosa de trabalho. E aí eu falei, cara, é isso. Tá tudo certo. Tá tudo no caminho certo. Eu vou ter como me tratar da maneira como eu quiser, vou ter condições, sabe? E aí as coisas começaram a fluir, porque esse negócio do trabalho também me deu tanto, me empoderou tanto, né? Naquele lugar de que, nossa, realmente eu consigo fazer as coisas se manifestarem, tudo é uma questão de tempo. E não é no tempo que a gente quer, é no Não. tempo do universo, é no tempo que as coisas têm que ser. Porque se não aconteceu para você ainda, que tá me ouvindo, é É. porque talvez você não esteja preparado ou preparada para receber. Ou porque vai vir num momento ainda melhor, entendeu? Então, assim, é realmente ter. Olha, o sol já tá até pegando aqui. Vai ter. Ó, tá É iluminando importante. já. Tá até iluminando já. É,
foi muito importante, sabe? Então isso me deu um gás muito grande para poder continuar. E aí eu peguei, eliminei aquilo que o médico tinha falado para eu fazer, mas absorvi o que ele me disse, o que que eu tinha. Então, se eu tinha insuficiência ovariana precoce, tinha os sintomas da menopausa, como é que eu ia me tratar? Comecei a procurar. Aí me informei com vários amigos como é que eu tinha que me alimentar, porque daí a alimentação foi fundamental. Eu comecei a me alimentar muito melhor. Eu já sou vegetariana, né? Mas aí eu comecei a. Não tinha uma nutricionista ainda, como você, mas eu peguei várias dicas de várias amigas. Comecei a fazer suplemento de coisas naturais, chá de folha de amora, que foi o que me salvou dos sintomas da menopausa, que é o calorão, assim, foi algo incrível. E a meditação, assim, tudo junto, sabe? Corpo, mente, coração. No budismo a gente fala que são esses três tesouros, sabe? Então, esses são tesouros que a gente precisa alimentar de uma forma positiva. E aí, olha, dali fazendo a minha Horengekyo, eu fazia Daimoku, impondo as minhas mãos em cima dos meus ovários. Me conectava todos os dias com a minha ancestralidade, com quem veio antes, as mulheres que vieram antes de mim, agradecendo o fato daquilo estar acontecendo, porque de alguma maneira eu sabia que isso só estava acontecendo para eu aprender alguma coisa. E, e aí eu relaxei também. Eu comecei a me cuidar do meu corpo, da minha alimentação, da minha mente, mas eu também deixei fluir. Eu não fiquei, sabe, me preocupando. Sim. Porque preocupação é diferente de convicção. Se você se preocupa, quer dizer que você não tem convicção de que você vai resolver aquilo. Acredita, você não tem fé naquilo. Exatamente. E aí, nossa, isso assim da fé é algo que é extremamente importante. Porque se você não tem fé, se não acredita naquilo, aquilo não vai acontecer, Não vai. né? E aí eu comecei a fazer isso e também fazer terapias alternativas. Me formei em Theta Healing, sou Theta Healer hoje em dia, atendo. Olha só, né? As coisas começaram a. Eu entendi que eu tinha que É isso. fazer esse movimento de cura. Fiz constelação familiar, que foi algo que me ajudou muito. Os nossos ovários estão diretamente conectados com a nossa mãe, Sim. com o nosso exercício de criação, com a nossa criatividade. E aí eu entendi que eu precisava me curar as minhas dores com a minha mãe, para que eu pudesse ser mãe. Porque enquanto eu tivesse ali ainda, sabe, alimentando as dores, sabe, os sofrimentos, eu não ia conseguir fazer os meus ovários crescerem. Né? Quem é que cresce na base da dor e do sofrimento? Sim. Você só diminui. E aí eu também entendi que os meus ovários eram reflexo da minha criatividade e eu não estava conseguindo criar como artista. Eu não estava conseguindo, sei lá, nem desenhar, escrever. E aí eu comecei também a fazer exercícios de escrita. E comecei a bolar uma performance que eu queria fazer aqui em casa e tal. E fiz a performance aqui em casa, que eu ainda quero em algum momento divulgar isso. Ficaram fotos incríveis, foi um processo performágico que eu chamei. E, comecei a trabalhar como atriz, me conectei mais com a minha ancestralidade, fui curar as coisas com a minha mãe, e tudo isso eu só fiz porque a minha mente estava conectada com a minha fé, com a minha convicção, com a minha prática diária, e o budismo foi a base para todas essas coisas acontecerem, né? A fé no meu potencial foi a base para essas coisas acontecerem. E eu não duvidei em nenhum instante. Lógico, chorei? Chorei, gente. Ninguém entendeu? A gente é ser humano, a gente sofre, mas a gente não deixa isso tomar conta da nossa vida, né? Então, assim, confiar no movimento do universo mesmo, assim. Aí eu tô tendo que mudar aqui. E aí em janeiro desse ano, comecei a sentir várias dores, várias dores. Eu falei, não, não, não é possível. Tem alguma coisa acontecendo, não é possível. Aí fui na farmácia fazer teste de gravidez, deu positivo. Aí eu não acreditei. Sabe quando você fica assim, não? Só que não é que eu não acreditei que eu estava grávida.
Eu fiquei assim, jura que eu consegui manifestar mesmo isso? Não, eu consegui manifestar isso, eu consigo manifestar qualquer coisa da minha vida. Tipo, qualquer coisa. E, e aí começou a me vir assim, eu não sabia o que eu estava sentindo quando eu entendi que eu estava grávida, sabe? E, e aí quando eu entendi, eu falei, é isso, eu sei quem eu sou, sabe? E aí eu acho que todo esse processo foi de assumir quem eu sou, de entender que eu sou curadora, sabe? De entender que o poder que eu tenho, entender o poder do Nam-myoho Kyo, porque hoje em dia, aquela pessoa que eu falei que tinha ensinado, que eu tinha feito relato, que tinha É o recebido o seu marido. Gohonzo, é o meu marido. Você não tinha me contado isso! Essa você não sabia, cara! Que maneiro! Ai, vou chorar! É meu companheiro. É, Gente, não cara. acredito! Ai, grávidas ficam bobas! É o meu companheiro. E é, e assim, a gente tem dois Goronzons em casa. A gente tem dois Goronzons em casa, um meu, um dele. A gente faz a prática juntos. É, assim, todo momento, sabe, que eu tava meio assim para baixo, ele vinha e me levantava. E quando você tá com alguém que querendo ou não, eu chamei ele pra minha vida, entendeu? Porque eu também tava num estado de vida super elevado. E, e aí eu chamei o pai do meu filho pra estar perto da minha vida, entendeu? Então, foi muito, muito, muito importante o entendimento da convicção e a importância da fé, sabe? Não ter medo de quem a gente é. E outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é super importante falar, é que a gente não pode ter medo de pedir ajuda. Por mais que a gente tenha esse processo de convicção, de fé inabalável, né, da prática que a gente faz, do tipo de religião que a gente segue, a gente está sempre conectado com as pessoas e a gente pode pedir ajuda. Porque eu só consegui manifestar tudo isso porque eu também deixei a minha arrogância de lado, do tipo, eu consigo fazer tudo sozinha, sabe? Eu sei fazer tudo sozinha, eu vou saber fazer, sabe? Eu vou dar conta. Eu tive que pedir ajuda para entender que caminhos que eu tinha que seguir, sabe? E aí eu falei, tá tudo bem pedir ajuda, porque quando eu pedi ajuda, os caminhos eles se abriram muito mais largamente, sabe? E isso é baixar o nosso processo de ser arrogante, de achar que a gente sabe tudo e de que a gente consegue fazer tudo sozinho. A gente vive num mundo cheio de gente, a gente vive em família, né? A gente precisa sim de ajuda, é importante, e mais para isso a gente tem que agir com o coração, né? Mas Então, você falou das terapias que você fez, né? E assim, você vai falando e eu vou anotando que eu esqueço. E é uma das coisas assim que eu também fiz. Eu sou facilitadora de barra de access. Olha como a gente se combina, gente, muito legal isso. E quando você busca também, quando você fala assim, você deixou a sua arrogância, não é só a arrogância, foi o seu ego de olhar para dentro e falar, bom, constelação familiar, vamos resolver isso aqui, vamos pegar aquilo lá que está guardado, que me atrapalha inconscientemente para minha padronização de ação, de pensamento do hoje, né? Então, a constelação familiar, ela faz essa função também de te libertar de muita coisa. O Theta Healing é maravilhoso, cara. Quero você trabalhando aqui na Casa Azul. Eu fico com tom enquanto você atende os nossos pacientes. Já tá com um outro emprego para o ano que vem. Isso aqui vai virar uma creche. Eu já estou nessa energia. Yoga para criança, estou na cabeça. Então, assim, quando você faz essas práticas, as terapias holísticas para te ajudar, é quando você deixa de lado a sua arrogância, o seu ego, porque você quer a sua essência. E quando você está com a sua essência, porque o budismo ele ajuda, ele é muito forte nisso. Só que às vezes você fica também meio que brigando com você mesmo, né? Você se entrega no Daimoku, você se entrega na prática, na fé, né, na liderança, que a gente também é líder do budismo, ajudar o próximo, ajudar para mostrar essa felicidade para todo mundo, a gente vive a nossa essência.
E aí é na essência do ser humano que as coisas acontecem. Elas não vão acontecer se você tá toda errada. Porque aí eu acho que é o que mostra que não era aquela hora dos seus 27 Uhum, anos. E eu já fui mãe uhum. também, eu já poderia ter dado esse mole, cara, há 20 anos. 20 anos sem ter filho e engravidar agora de um cara maneiríssimo e tá num momento de vida como mulher do caramba, assim, me sentindo esse poder. E que a gente sente esse poder quando a gente sabe que a gente está grávida, que a gente fala: caraca, eu tô grávida, isso é real. Né? Você não acredita acreditando, porque você fala assim: eu sou muito sinistra, entendeu? Eu sou muito forte, eu sou muito foda. E isso tudo, né? E tem e E tem um é, processo antes disso do grávida, que é a mulher se conectar com si mesma, que é se conectar com a sua menstruação, com o seu sangue, com as fases da lua, né? Nós somos cíclicas, nós não somos retilíneas, tipo, nossa, vai ter um caminho. Não, se a gente se autoconhecer, se a gente realmente quiser entrar nesse processo, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente exatamente. se aceitar. Então, com a gente mesmo, a aceitação de quem nós somos, o saber que uma semana a gente está assim, outra semana a gente está assado. Um dos tratamentos que eu fiz para os meus hormônios foi no período que você tem liberação de maior estrogênio, que é um hormônio anabolizador. Eu fazia treinos de força. Porque eu usei da nutrição, eu usei da alimentação, da atividade física e do mental para poder voltar a ser quem eu era, porque não existe a menopausa precoce. Ou você entra na menopausa ou você não entra, você vai ou você não vai, né? Você tem uma desorganização hormonal nessa história. E assim, então quando você entende do seu ciclo, entende de como você é, se aceita naquele período que você tá toda errada, toda sensível, toda cheia de dor, você se conectar com você mesmo, fazer as terapias todas, que é o pedir ajuda também, que é uma coisa que você falou que é, cara, do caramba, é aceitar que a gente precisa. Nós somos foda? Somos, mas a gente precisa de colo, sacou? É, sim, e eu digo isso até nas coisas mais simples. Por exemplo, às vezes eu era o tipo de pessoa assim, que sei lá, se o Flávio, meu companheiro, ele falasse assim: ah, você quer uma água? Aí eu falo assim: não, não, pode deixar que eu pego. Cara, aceita a água que ele tá te oferecendo. Tá tudo bem, entendeu? Se a pessoa te dá um copo de água, né? Assim, nesse nível, às vezes coisas pequenas que a gente acha assim, não, não, não quero te dar trabalho. Tem É, uma coisa assim que eu sei que isso veio muito da minha mãe, porque ela tem muito isso de ser autossuficiente. E isso é por causa da história dela, né? As nossas mães têm uma história diferente da nossa. mas a Ela gente sofreu muito. quer, né? A gente quer A repetir. gente vai repetindo. Mas o grande lance é a gente estudar essa história, aceitar a história da mãe, né? Que nem a gente fala na constelação familiar, tomar a história da mãe mesmo, assim, com amor e falar: mãe, eu amo a sua história, eu aceito você, Isso. eu entendo a sua história, mas ela é sua, ela não é minha, tá? A minha história é outra e eu vou construir a minha história da melhor forma. Deixa. Então aí vem a cura, né? Exatamente. E aí, uma coisa Então, assim. que eu fiquei passada foi que você fez chacobuco no seu marido. Isso é lindo, é a coisa mais beautiful da vida. E aí você. Ele é Sacubuco da Branca e da Patrícia, mas é assim, eu me coloco junto nesse combo, porque foi com o meu relato que ele decidiu receber o Gonçalo, decidiu realmente, assim, né? Ai, gente, Então, é mais bonito, é, muito foda. Shakubuku é quando a gente ensina o budismo, né, gente? Assim, tipo, quando você ensina para alguém que nesse momento, vocês, quem está assistindo, são os nossos Shakubukus, que a gente está falando sobre budismo também, né? Depois você vai. Tem um pedido da Pitoco, eu já vou falar. E quando você falou do seu parceiro, ontem eu estava fazendo uma live com a Joyce, que eu acho que está aí. A gente comentou exatamente dessa presença do parceiro, né? Porque eu estava estudando umas coisas de parto, né? Da ocitocina, que é o hormônio que é liberado quando a gente nasce, né? Aquela explosão, aquela conexão que você vai sentir, eu já senti isso, é uma parada muito bizarra, é uma coisa assim, você olha para aquela criança e fala: ah, é meu! Caraca, Aham. que como, entendeu? Que poder é esse que o universo tem de gerar um ser e eu fazer isso tudo, né?
Então, assim, durante a gravidez, né, a gente tem nos 3 primeiros meses, mais ou menos, o bebê ainda não entende voz, não reconhece voz, né? Mas já é uma vida ali, já sente a energia que a gente emana, já sente o daimoku, é impressionante isso também. Já sente a yoga, Tem. sente tudo. Agora, do 4º mês em diante, ele já ouve a voz, ele já reconhece Sim. voz, né? Peraí, Então, o que peraí. que acontece? O bebê nasce, a mãe tem essa explosão de ocitocina, que eu falava muito assim, sabe? Ah, homem não vai entender isso nunca, porque é questão de cordão umbilical. E tem os estudos comprovando hoje que a ocitocina é liberada tanto do homem quanto da mulher, se o pai está presente, conectado, cuida, vive. E isso é muito louco, porque a Joyce estava até falando isso. Pô, tinha horas que eu não conseguia mais fazer nada, não parava de chorar, e o marido dela pegava a criança e ele calava a boca. Que isso é o que? É o pai, é a presença do pai ali, né? É lógico que tem mãe aí que às vezes vai sozinha, enfim. Mas é muito louco como a gente tem essa questão do parceiro ser importante no processo gestacional, no processo todo, né? Todo o processo. E até se separou, não tem problema, mas, cara, esteja presente na vida dessa criança, porque é fundamental essa situação, né? E aí você ter um parceiro que está aí contigo, que ainda ora junto com você. Gente, essa criança, a Joyce, ela é casada com um atleta. A Joyce é minha atleta e o André foi meu atleta. Então, assim, eu falei para ele, o DNA dessa criança vai ser um músculo, né? Um homem forte pra caramba. Já o DNA dessa criança, do bebê que você está esperando, imagina, gente, que Fukushima vai ser esse? Cara, Eu sempre penso assim, a gente faz Daimoku juntos, né? E eu fico pensando que ele tá recebendo essa vibração do Namyoho Renge Kyo, né? A voz do Flávio, a minha voz. E eu sempre fico pensando que quando ele nascer, toda vez que a gente fizer Daimoku, ele vai se sentir tranquilo, porque na verdade tudo que ele ouve já tudo, né? Então ele se familiariza com as coisas, que nem com o ukulele que eu ganhei da Camila, até que entrou agora há pouco, que eu toco, e eu sei que tá ouvindo, eu sei que depois, sabe, ele vai ficar tranquilo ouvindo essa música. Enfim, todas as conexões que a gente faz durante a gestação, elas vão ficar para sempre, assim como a alimentação, né? Eu ando pensando muito nisso, assim. Tipo, cara, eu quero que o meu neném tenha uma alimentação saudável. Para isso, eu tenho que ter, né? Porque assim, tá saindo de dentro de mim. Vai ter o paladar que eu tô tendo nesse momento, das coisas que eu vou me alimentar, né? Então, essa conexão, ela é maravilhosa. Ontem veio a minha doula aqui. E, assim, pela primeira vez, assim, a gente se viu e tal, e a gente fez exercícios de conexão, eu e o Flávio. Cara, foi incrível, assim, a gente faz exercício de olhar no olho, e aí ele me ajudar a me equilibrar, ele me ajudar a me alongar, e porque quando você engravida, a sua relação que você tinha com seu parceiro, ela vai se modificar. Agora vocês não são mais companheiros só, tipo, ele é meu namorado. Ele é o pai do meu filho, ele tá conectado pra mim o resto da minha vida. Então, sabe, agora, daí ontem, né, eu pegando no braço dele, assim, foi muito legal, olhando no olho dele. Nossa, olha só, a gente tá aqui se olhando no olho porque Ai, a gente tem um neném, sabe? Aí ela falava assim, pensa no tom, né, manda essa energia pro tom de vocês, tudo que vocês estão fazendo nesse momento é por causa dele e tal. Então, assim, é muito importante essa conexão, assim, é saudável para a mente, para o coração, para a relação, tudo. pra gente também, ali dá uma segurança de você saber que o cara tá ali presente, né? E eu acho que também é aquela coisa assim, hoje quando você postou ontem, sei lá, a foto da barriga, eu falei, caraca, a gente tem se falado toda semana e a gente se manda foto. Eu falei, como, cara? Porque calma aí, você tá fazendo um Photoshop aí nessa barriga, cara. Ela cresceu pra caramba. E eu acho que agora a gente tá caindo um pouco a ficha, né? A roupa da criança, o berço chegou essa semana. Gente, eu olho, tem um berço no quarto, assim, já pra montar. E eu falo, cara, Eu não tenho nada ainda, guria, mas eu tô tranquila, tá tudo bem. já vai tudo abrir, vai chegar tudo para você ver. Eu fiquei nervosa com o berço, achando que fosse demorar pra caramba, já chegou. Então, cara, libera, tá tudo certo. Depois do berço, eu falei, Uma coisa muito importante que você falou sobre isso, que eu acho maravilhoso falar, e isso eu ouvi numa reunião, que
na verdade, da Marcela Baichalai, que é minha coach de artista. Aham. Ela falou assim que o medo, todas as coisas que a gente tem medo, 99% delas, elas não acontecem. A gente tem medo de coisas que que praticamente não vão acontecer. E aí ela dá um exercício muito legal que é, caso essas coisas que você tem medo aconteçam, selecione 3 maneiras de solucionar elas. E aí você fica pensando, eu poderia fazer isso, isso e isso. Ah, então não preciso ter tanto medo assim de fazer tal coisa, porque tudo tem uma solução. E pode ser ainda que isso nem aconteça. Então, às vezes, a gente tem um problema na nossa vida que a gente gasta muito mais energia tendo medo do que se esforçando para que aquilo se concretize. Né? Me veio isso agora. O contrário do medo é a coragem, né? Olha só, a gente tem mais 8 minutos. A Pitoco pediu pra gente, até fixei o comentário daí, galera. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda agora, que é pra gente ter tempo de responder. Ela pede pra gente explicar melhor, já do milagre, um pouco da introdução do budismo. Faz um breve emaranhado dela. A prática desse budismo que a gente faz é do budismo de Nichiren Daishonin, budismo japonês, e consiste na prática de um mantra chamado Nam-myoho Renge Kyo. Assim, independente da religião que você seja, da filosofia que você segue, fazer a prática do Nam-myoho Renge Kyo é muito potente, mesmo que você não entenda exatamente o que você está falando. Até dá para escrever aí o que Nam-myoho Renge Kyo, só para a pessoa saber como escreve. Mas, bem simplificadamente, o significado de Nam-myoho Renge Kyo é Nam, o ato de devotar a sua vida, a Myoho, que é a lei mística. Então, assim, místico pelo fato de que, por exemplo, vocês que estão aqui nessa live ouvindo isso, era porque vocês tinham que ouvir isso, né? O fato de existir a lei mística, a lei da gravidade, é algo que existe. Não tem como eu falar que não existe o místico, não tem como eu falar que não existe a gravidade. Ela existe por si só. Eu não tenho nem como explicar isso para vocês. A gente sente isso na nossa vida, né? Erengue é a lei de simultaneidade de causa e efeito. Ela é simbolizada pela flor de lótus, né? Que tem o fruto e a flor ao mesmo tempo, assim. Então, a semente, né? Ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz uma causa, ela é simultânea. Não existe um antes e um depois. A gente faz a causa e aquilo está incrustado na nossa vida. Não existe bateu, levou. Plantou, colheu. Sim, lógico, mas o colher você colhe imediatamente na sua vida. Ela é imediata. Então, a gente faz a prática para polir o nosso coração através do kyo, que são as ações, nossos pensamentos, palavras e ações. Karma. Então, quando eu faço a prática do Nam-myoho Renge Kyo, de olhos abertos, porque é para eu entender a minha realidade deste momento. Eu estou me conectando com essa lei mística que tem dentro de mim e eu faço evidenciar essa lei de simultaneidade de causa e efeito, polindo o meu coração para que o meu pensamento, minha palavra e minha ação sejam coerentes com essa lei e para que eu possa fazer causas positivas na minha vida. Quanto mais causas positivas eu faço, mais manifestações positivas eu tenho. E elas são imediatas, né? Então, a felicidade que eu sinto em poder compartilhar isso com vocês nesse momento, ela é inenarrável. E eu tô sentindo isso agora. Também. Assim como eu sei que a Mara tá sentindo isso agora. Então, assim, fazer essa prática do budismo, para polir o coração. Assim mesmo, sabe? Para que, por exemplo, eu não tenho que ficar pensando muito assim, eu tenho que pensar positivo para poder falar positivo. Não, você já faz, você é aquilo, né? Lógico, pode levar um tempo? Pode, mas tá tudo bem. O importante é você iniciar, o importante é você se exercitar para fazer todo dia, que nem exercício físico, é que nem alimentação. Se você se acostumar a comer chocolate todo dia, você vai querer comer chocolate todo dia, né? Se você fazer yoga todo dia, você vai fazer yoga todo dia. Então, se você fazer a prática de
ter bons pensamentos todos os dias, você vai ter boas palavras e boas ações todos os dias. Basicamente, né, bem superficialmente, é isso. Mas você pode falar com a Mari ou comigo depois para aprender mais sobre a prática, né? Ou depois a gente pode fazer uma live falando sobre isso também. Podemos, podemos. Eu vou dar relato, quem quiser, eu vou fazer o relato dessa história toda no dia 6 numa reunião de mulheres. Quem quiser, me manda um inbox que eu mando o convite para vocês, que vocês vão conhecer mais ainda do budismo, mas eu acho que a gente pode brincar de falar sobre isso aqui. Eu acho ótimo. Online, vai Uhum. ser online. Eu também tenho uma reunião esse domingo dos artistas budistas. Então, quem quiser participar, eu também vou dar meu relato. Vai ser uma reunião bem legal. Ah, eu quero, amiga, me manda. É sábado também? Não. É domingo, às 4 da tarde. Amanhã. É. Então me manda, eu quero. Que a minha é só no Uhum. dia 6. Tá. Bom, foi lindo, maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Achei ótimo que a Denise também estava aí ouvindo toda a história. Ela super fez parte dessa conexão. Super, E super. é assim, budismo é uma coisa mística, sabe? Assim que nem também eu morava com a Dê, saí da casa dela para vir morar com o Flávio. E assim, hoje eu tenho imensa gratidão, porque se não fosse isso, tudo isso não tinha acontecido, sabe, nesse tempo tão perfeito das coisas. E é isso. Tudo encaixado. O Sem universo é muito sábio, sabe o que faz. Não, e sem esforço, né? Não foi uma coisa suada, não foi uma coisa, né? Foi porque era para ser, né? E no momento certo, na hora certa. E a gente tá grávida junto, gente. Não tem coisa mais legal da vida, entendeu? É. Gente, essa conexão, Denise, grata, grata, Denise, por ter feito essa conexão. A Julinha, na verdade, a gente não falou da Júlia. Júlia, amiga, eu vou te mandar essa live, porque pela Júlia que a gente chegou na Denise e que chegou em você. A, Olha, eu não sabia. a Julinha é minha amiga, que é amiga de outra amiga também. Então, pela Júlia que eu cheguei na Denise e aí a gente se conectou. Mas de verdade a Que gente se ó. conectou agora, né? Muito doido. Ó, É. Ó, estamos conectada a Calpas, a existência dessa realidade. não, menor dúvida. E de quantas vidas que não foram, né? Eu tenho uma coisa que é muito engraçada. Eu já fui para o Japão Ui, 4 vezes. jura? E assim, cara, eu não era budista. Olha isso. Então, assim, é conexão Japão mesmo. São umas coisas, né, que a gente vai só desmistificando isso tudo depois em pedacinho. Caraca, o Tom começou até a chutar um monte aqui agora, ó, gente. Olha, Já tá. Ai, eu ainda não tô acostumada com isso. Eu ainda olho e falo assim, gente, olha a vida que tá rolando aqui dentro, olha a vida. Ah! é muito gostoso, muito gostoso. Eu É. gosto demais. É muita energia, né? Que a gente tá vibrando e a gente quer mesmo que todo mundo saiba disso, porque é preciso compartilhar, não dá para guardar isso. Amiga, grata. Namyoho Renge Kyo, Namyoho Renge Na Kyo. minha Horengekyo, na minha Horengekyo, na minha Horengekyo. Te amo Tá muito. bem. Nossos filhos vão ser assim, super best friends, que eles devem falar assim: caraca, quando eu nasci, eu já ouvi a voz dela, já, ó, fazia tempo. Gratidão a todo mundo que estava aí, ouviu, que ainda vai ouvir. Acho que é isso, gente. É convicção, a nossa fé, nós acreditar no nosso poder interno, na nossa intuição. E mulheres, nós temos uma intuição inacreditável, sabe? E a nossa história, ela é incrível, independente de que história seja, de que Beijo. forma seja. Assim, a sua história é incrível e a gente é muito poderosa. É É isso. isso. Resume nisso, a gente é the power of. Não é à toa que tem a Mulher Maravilha, né? Né? Valeu, gente. Obrigada pela presença, Obrigada. pela- Gratidão. por essa live, fechando o mês das mães, assim, ó, com chave de ouro, budistas fortes. Ai, Maria, Beijo. vamos lá de Portugal, Maria. Que bom, que bom, que bom. Essa live vai ficar gravada no IGTV, isso é que é melhor.
Beijo, Beijo. amiga. Beijo no Tom. Tchau.